Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O tema de hoje: para onde marcha Israel? Estamos aqui estreando o novo estúdio da TV Opera Mundi. É a primeira vez que o programa 20 Minutos é gravado nesse estúdio. Espero que seja do agrado de vocês, que seja mais confortável para assistir o nosso programa. O tema de hoje, evidentemente, tem a ver com as eleições realizadas em Israel ontem, 17 de setembro, terça-feira. O resultado foi extremamente equilibrado, mas representa uma derrota, ainda que parcial, de Bibi Netanyahu, do primeiro-ministro que governa aquele país há 10 anos. Netanyahu é um homem que lidera o principal partido da direita israelense, o Likud. Netanyahu é um aliado extremamente próximo de Donald Trump, faz parte do bloco geopolítico dirigido pelo presidente dos Estados Unidos. Netanyahu é também um grande aliado do governo de extrema-direita do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Netanyahu representa os setores mais reacionários, mais racistas, mais violentos, mais antidemocráticos do sionismo. Netanyahu imaginava que poderia, nas eleições realizadas nesse 17 de setembro, emergir com uma maioria no parlamento capaz de dar-lhe a oportunidade de continuar governando o país. O parlamento israelense se chama Knesset. O Knesset tem 120 cadeiras. Para governar, Netanyahu, unificando o Likud com outros partidos da direita religiosa e da direita laica sionista, teria que ter ao menos 61 votos. Netanyahu foi obrigado a convocar novas eleições exatamente porque um dos partidos da direita sionista se recusou a lhe dar maioria depois das eleições de abril. O partido de Lieberman se recusou a lhe dar maioria, porque Lieberman, cujo partido se chama Israel Beiteinu, não aceitava a aliança com os partidos religiosos, não aceitava as concessões que Netanyahu fazia aos partidos religiosos. O partido de Lieberman, de direita, e direita furiosa, abandonou Netanyahu à sua própria sorte. Netanyahu perdeu maioria no Knesset, novas eleições foram convocadas. E qual é o resultado que emerge das urnas? Um Likud enfraquecido e um país sem condições de ter uma maioria estável, seja para o lado da ultradireita sionista, seja para o lado do sionismo moderado. Há que se compreender, em primeiro lugar, em Israel, que o campo sionista é majoritário. O que chamamos de campo sionista? Todos aqueles partidos, sejam os mais à direita, sejam os mais moderados, que compartilham da ideia de Israel como um Estado judeu, que compartilham da ideia de Israel como um Estado baseado na hegemonia de um grupo étnico, religioso e cultural que são os judeus. Os sionistas de todas as matizes têm esse mesmo vínculo com a doutrina fundada por Theodor Herzl no final do século XIX. Todas as forças sionistas participaram da construção do Estado de Israel e participaram da expulsão dos palestinos e participaram da colonização dos territórios hoje ocupados pelas forças militares de Israel, ocupados desde 1967. Mas há uma divisão no sionismo. No sionismo há setores mais moderados
que buscam algum tipo de acordo com a autoridade palestina e têm uma propensão eventualmente mais democrática, menos violenta, e outros setores, à direita, mais reacionários, liderados hoje por Netanyahu, que são de uma estratégia de colonização muito mais radical, muito mais violenta. Na prática não querem nenhum acordo com a autoridade palestina, querem simplesmente ganhar tempo e anexar os territórios ocupados desde 67 a Israel. São os setores revisionistas do sionismo, os setores da ultradireita sionista, que imaginam Israel como a Israel bíblica, a grande Israel, que incorpore todos esses territórios que outrora foram da Israel dos tempos bíblicos, incorpore esses territórios todos a Israel atual, claramente construindo um Estado colonial, um Estado de apartheid, um Estado de opressão sobre os palestinos. Pois bem, essa direita sionista liderada por Netanyahu, que é a aliança entre o Likud e os partidos religiosos, essa direita sionista não tem força, a depender dos resultados de ontem, para formar a maioria. O Likud, aliás, está atrás, tem 95% das urnas apuradas, o Likud está uma vaga no Knesset atrás da coalizão azul e branca do sionismo moderado, liderada pelo general Benny Gantz. O Likud fez 31 vagas no Knesset, a coalizão azul e branco fez 32. O Likud, somado aos partidos religiosos, o Shas, o UTJ, e também um pequeno partido de ultradireita chamado Yamina, ainda assim chegaria no máximo a 56 das 120 vagas do Knesset. Não conseguiria formar um governo de maioria. Tampouco Benny Gantz conseguiria esse resultado. Benny Gantz poderia somar sua coalizão azul e branco à União Democrática, que é uma coalizão de pequenos partidos da chamada esquerda sionista, mais o Labour, e juntos eles teriam 44 vagas no Knesset. Ainda que, de uma maneira heterodoxa, Lieberman decidisse se somar à coalizão de Benny Gantz, levando os deputados do seu partido, Israel Beitenu, a se coligar com azul e branco, ainda assim se chegaria a 53 vagas no Knesset, também insuficiente para formar um governo sob a liderança de Benny Gantz. Surge uma terceira possibilidade no tabuleiro, a possibilidade de um governo laico do sionismo, que unisse a extrema-direita sionista e o sionismo moderado, porque no fundamental essas correntes não têm grandes diferenças. Não sigam o que diz a grande imprensa, o que diz as versões majoritárias. As diferenças entre os dois setores são relativamente pequenas, são mais diferenças táticas do que diferenças sobre a natureza do Estado de Israel. Por isso que seria possível a chamada grande coalizão entre a ultradireita sionista e o sionismo moderado, desde que fossem marginalizados os partidos religiosos, porque os partidos religiosos buscam impor pautas extremamente regressivas à sociedade israelense, pautas que conflitam com os setores laicos do sionismo. Se os partidos religiosos fossem deixados de lado, poderia se formar uma coalizão entre o Likud, a coalizão azul e branco, a União Democrática, o Partido Trabalhista, o partido de Lieberman, Israel Beitenu, mais o Yamina, e isso daria uma maioria, daria uma bancada de aproximadamente 80 deputados no Knesset, excluindo, além dos partidos religiosos, a pequena assim chamada esquerda sionista, que é o pessoal da União Democrática, que é a fusão do Meretz e outros pequenos grupos que se reivindicam de esquerda no sionismo, que fizeram apenas 5 vagas no Knesset, e evidentemente também excluindo a única fórmula anti-sionista do parlamento israelense, que é a chamada lista unificada, é a lista unificada entre os partidos árabes e a frente política dirigida pelo Partido Comunista de Israel, o Hadash. O Hadash é o principal partido da lista unificada,
criou uma coalizão junto com o Balad e outros partidos árabes, uma coalizão que chegou a 13 vagas no Knesset. A lista comum tem, portanto, 13 vagas no Knesset. Ficaria excluída da grande coalizão, evidentemente, porque é a única chapa antisionista. Ficariam excluídos os religiosos e ficaria excluído o Meretz, que atualmente se apresenta na coalizão União Democrática, e ficaria excluída a lista unificada comandada pelo Hadash. Daria uma maioria de 80 vagas para formar esse governo da coalizão sionista. Agora, o problema é que para constituir esse governo da coalizão sionista, da ampla coalizão sionista, defendido fundamentalmente por Lieberman, esse homem originário da Rússia, de direita, ultra-reacionário, mas laico, antirreligioso, para que essa fórmula da grande coalizão fosse implementada, Netanyahu tem que ser afastado. É a pré-condição de Benny Gantz para começar a conversar, e na prática é também a reivindicação de Lieberman, porque Lieberman se imagina ele próprio como o novo primeiro-ministro, uma vez que ele virou o fiel da balança. Se Lieberman viesse a apoiar Netanyahu, Netanyahu continuaria no governo. Se Lieberman retira, e já o fez, retira o apoio a Netanyahu, Netanyahu não tem como formar governo, mas as outras forças para formarem governo dependem de Lieberman e do seu partido. No caso, portanto, de ser formado o governo da grande coalizão sionista, Netanyahu deixaria de ser primeiro-ministro. Netanyahu tem contra si vários processos de corrupção e, além de uma questão política, de querer continuar governando o país para implementar o seu programa racista, seu programa do apartheid, seu programa colonizador e também seu programa antipopular, seu programa contra os direitos da classe trabalhadora, inclusive os direitos da classe trabalhadora judaica, Netanyahu, além desses objetivos, também quer salvar sua própria pele, quer se manter no governo para evitar processos, investigações, julgamentos e até mesmo sua prisão. Netanyahu seria sacrificado no caso de um governo da grande coalizão sionista, como é defendido por Lieberman. Mas essa, de toda maneira, parece ser a única alternativa se quiserem evitar a convocação de novas eleições. Porque se nenhuma dessas alternativas vingar, se Netanyahu não conseguir convencer Lieberman para formar uma maioria de direita, se não for formado o governo da grande coalizão sionista, e se Gantz não conseguir atrair para o seu arco de apoio nenhum outro partido novo, Gantz poderia tentar atrair o Yamina, que hoje faz coalizão com Netanyahu, é um pequeno partido de ultradireita com 7 votos, ele poderia com isso ir a 51 cadeiras. Se ele conseguisse atrair as 9 cadeiras de Lieberman, iria a 60. Se ele conseguisse alguma dissidência no Likud, ele poderia chegar a 61, mas é muito difícil. Fora essas duas alternativas praticamente inviáveis, governo de maioria de direita, da direita sionista, liderado por Bibi Netanyahu, ou um governo do sionismo moderado, liderado por Gantz, fora dessas duas alternativas só resta o governo da coalizão sionista ou a convocação de novas eleições. Embora seja um clima de grande disputa, de disputa acirrada entre essas duas frações do sionismo, é necessário entender que se Netanyahu representa uma alternativa extremamente reacionária, uma alternativa colonizadora, uma alternativa de defesa e de aprofundamento do modelo de apartheid que hoje organiza o Estado de Israel, Benny Gantz não é lá flor que se cheire. Benny Gantz partilha no fundamental, eu vou repetir, das mesmas ideias e valores que Bibi Netanyahu. Ele só propõe que esses valores e esses objetivos sejam conseguidos com uma política mais moderada, cedendo em algumas questões à autoridade palestina, aliviando um pouco a vida dos árabes israelenses, que são 20% da população de Israel e que são cidadãos de segunda classe. Gantz também propõe algum tipo de política social menos
marcada pelo neoliberalismo extremo que caracteriza o governo de Benjamin Netanyahu, mas são ambas as opções, a direita sionista ou sionismo moderado, árvores de uma mesma floresta, frutos de uma mesma plantação, alternativas dentro de um mesmo campo político ideológico que é o sionismo. O único voto democrático possível em Israel era na lista conjunta, que a imprensa apresenta como a lista dos partidos árabes, e isso é uma falsa informação, porque na prática é uma coalizão dos partidos árabes com o judaísmo progressista, o judaísmo de esquerda, que é uma fração pequena do judaísmo, é verdade, mas que é fortemente representada no Hadash, na frente política do Partido Comunista, a qual eu já me referi. Inclusive o líder dessa lista, a lista unificada, é do Hadash, Oder, é o seu sobrenome. Ele vem do Partido Comunista, ele vem do Hadash, dessa frente política liderada pelo Partido Comunista. E no Hadash há árabes e há judeus, portanto a lista unida não é uma lista árabe, é uma falsa informação, embora seja uma lista que obtém a maioria dos seus votos entre os árabes. Mas é importante lembrar algumas curiosidades. Os analistas calculam que a chapa azul e branco, liderada por Benny Gantz, do socialismo moderado, só conseguiu ficar essa vaga acima do Likud de Benjamin Netanyahu porque conseguiu obter uns 60 a 70 mil votos árabes, especialmente dos drusos e outras minorias mais alinhadas, pequenas minorias mais alinhadas com o sionismo dentro do território de Israel. Qualquer que seja o resultado, governo de coalizão sionista ou novas eleições, Israel continua a ser controlada pelo sionismo. É da natureza do Estado de Israel o controle por esse campo político ideológico. É evidentemente uma aberração antidemocrática, porque Israel ocupa os territórios palestinos e não permite a esse povo construir seu próprio Estado. Por outro lado, tampouco permite aos cidadãos palestinos que vivem em situação de colonização votarem nas eleições do Estado de Israel que os coloniza. Israel, portanto, é simultaneamente um Estado colonizador, um dos últimos Estados colonizadores do mundo, violando resoluções das Nações Unidas, e também um Estado antidemocrático na sua essência, porque não são todos os cidadãos que moram no território de Israel que têm o direito de voto. Tem direito de voto apenas os judeus e os árabes israelenses. Os palestinos dos territórios ocupados estão excluídos da votação. Se eles pudessem votar, Israel estaria muito próximo de ter uma maioria favorável aos palestinos e aos árabes. Estaria muito próximo de ter mais de 50% dos votantes potenciais de origem árabe. E isso, evidentemente, colocaria em risco o Estado sionista. Vários intelectuais, importantes lideranças artísticas de Israel, inclusive, chamaram o voto na lista unificada. E Shlomo Sand, por exemplo, um importante escritor israelense, e outros relevantes intelectuais chamaram o voto na lista unificada, que a imprensa equivocadamente chama da lista árabe, porque consideravam que o voto na lista unificada, da aliança entre Hadash, Balad e outros grupos árabes menores, que essa lista era o único voto democrático possível. Era o único voto contra o apartheid, era o único voto contra a política de opressão e colonização historicamente representada pelo sionismo. É verdade que ainda que qualquer das duas opções, Gantz ou Netanyahu, se situem dentro do campo do sionismo, dentro do campo de um Estado colonial, dentro do campo de um Estado de apartheid, é claro que uma derrota de Netanyahu enfraqueceria o bloco geopolítico mais conservador do planeta, o bloco geopolítico que se organiza ao redor de Donald Trump. O afastamento de Netanyahu teria consequências, embora marginais, à política internacional dos Estados Unidos. Traria consequências também para
clima no Oriente Médio. É possível imaginar que com Gantz houvesse mais moderação e mais possibilidades de negociação, tanto entre Israel e a autoridade palestina, quanto entre Israel e Irã. Nada muito diferente do que é com Netanyahu, mas é necessário reconhecer que seria uma variável mais moderada do sionismo e, portanto, a derrota de Netanyahu, se consolidada, seria um pequeno passo a favor de uma solução pacífica para o Oriente Médio. A vitória de Gantz não representa em absoluto o fim do colonialismo sionista. Ao contrário, Gantz lutará, se vier a governar o país, com unhas e dentes pela manutenção do colonialismo, mas com um discurso mais ameno, com formas mais suaves. Porém, o fato é que Gantz não reúne, a manter as peças no tabuleiro como elas estão hoje, Gantz não reúne força para ser o novo primeiro-ministro. Netanyahu, mesmo derrotado, ainda pode se salvar e constituir um governo a partir de um novo pacto com Lieberman, ou pode acabar abrindo as portas para que o seu partido, o Likud, venha constituir um governo da ampla coalizão sionista, na qual a extrema-direita ainda teria muito peso e provavelmente continuaria a dar as cartas. Encerramos aqui nossa exposição de hoje. Antes de terminarmos o programa, duas mensagens. Primeira mensagem. Eu queria convidar todos vocês a fazer uma inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo e também assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com a Opera Mundi através do Super Chat. E não se esqueçam, ao fazerem sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que estiverem no ar novos programas, nossos ou de nossos parceiros. Segunda mensagem. Peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. Assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade, para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo a assinatura solidária. É um processo simples e rápido. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento de Opera Mundi. A assinatura solidária, por excelência, é o instrumento que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Terminamos aqui o programa 20 Minutos Internacional dessa quarta-feira, 18 de setembro. Queria agradecer a todos que nos acompanharam, que gostou do programa, que o difunda, que o compartilhe, que ajude outros e outras pessoas, outros e outras a conhecerem o programa 20 Minutos. Nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira, dia 20 de setembro, com o programa 20 Minutos História, às 4h30 da tarde, nos canais do Opera Mundi no YouTube e no Facebook. Até lá!